Professor, eu tô Oi. com uma dificuldade na hora de fazer questão de string, matriz e vetor também. Eu fico meio perdido, sabe? Não sei quais Tá, variáveis eu crio, eu não sei tá. o parâmetro que eu passo. Eu queria que você desse umas Uma dicas, luz, se alguma puder, dica, uma né? luz, que eu fico meio perdido. Claro, com certeza, Daniel. Será um prazer. Aí, deixa eu só te perguntar. é, Tem algum exercício em particular que você olhou e falou assim, putz, esse aqui eu nem saberia começar? Só para a gente servir de exemplo, que aí a gente pode discutir ao longo desse exercício. Você sabe de algum? Você conseguiria me dizer? Vou pegar um aqui, é só um minuto. Tá, beleza. Vou abrir aqui também as listas. Tem a prática 6, a prática 7. São as duas de vetores. Deixa eu ver aqui. Eu estava fazendo a prática 7 agora. Ah, Aí, por exemplo, o exercício 6, assim, eu achei muito da União. difícil Ah, e eu tá. nunca ia conseguir fazer ele sozinho, Tá. sabe? Eu acho que Perfeito. foi bem difícil, ralei muito. Esse da União dos vetores, esse é excelente. É um excelente. E é ótimo que você tenha puxado ele, tá, Daniel? Porque esse exercício, ele é um exercício muito, muito, muito difícil de fazer para quem não tem maturidade de programação igual vocês. E eu estou generalizando. Pelo menos assim, aqueles que nunca programaram, tá? Aqueles que chegaram cru em PDS-1. É uma lógica muito difícil. Uma lógica sofisticada que vocês ainda não têm familiaridade com ela. Mas uma vez que você ensina essa lógica, a gente pode tratar essa lógica como uma ferramenta, tá? Igual eu te dou, olha, como é que eu bato, como é que eu vou pregar esse martelo na parede? Desculpa, esse prego na parede. Pô, você vai pegar uma pedra, aí depois que a gente dá um martelo, fala, não, esse aqui tem esse martelo aqui. Aí você vai, a tarefa vai ser fácil demais e você vai poder usar esse martelo para outras coisas depois, tá? E é um pouco essa lógica para resolver esse exercício da união de vetores, beleza? Que lógica que é essa? Vamos lá, eu vou copiar isso aqui. Esse exercício eu até fiz, mas eu fiz olhando o vídeo do monitor, O sabe? vídeo do monitor. Pois é. Mas mesmo se eu tentasse refazer ele sozinho assim, eu acho que não Não iria, sabe? conseguiria, Ou né? iria demorar muito. Pois é. Então é isso que a gente vai tentar te ajudar com essa discussão aqui, Daniel. Eu espero que eu consiga, viu? Se eu não conseguir, como hoje está tranquilo, a gente fica conversando aqui enquanto não tiver gente com mão levantada, aí eu fico conversando de boa com você, tá bom? Ih, ele copiou errado, tá? É, tá. Primeira coisa, tá? Deixa eu só copiar esses números aqui que estão faltando. Vetores x e y de 60 posições, vetores x e y, com valores aleatórios entre 0 e 365. Beleza. Deixa eu ver se é só isso mesmo. Tá, imprima nos conjuntos, tá, beleza. Então, esse que é o exercício. Então, vamos lá. Então, temos dois subproblemas aqui. Dois subproblemas. O primeiro subproblema vou até colocar aqui, ó. É esse, né? É um programa para preencher dois vetores x e y de 60 posições com valores aleatórios entre 0 e 365. O segundo imprima o conjunto união desses dois vetores. O problema número 1, que é preencher esses dois vetores, você está com dificuldade, Daniel? Não, esse aí eu achei até que deu para fazer. Tranquilo, né? Mas a parte da união A parte do ficou bastante. união é tensa, eu concordo com você. Então, a parte de preencher, gente, vai ser sempre a mesma coisa.
Se você não dá nenhum critério para preencher, alguma coisa mais sofisticada, por exemplo, eu estava até discutindo com o Pedro antes aqui da aula, preencher vetores com valores distintos, né? Então, esses vetores x e y aqui, eles têm que ser compostos por números distintos, sem repetição. Aí a lógica fica um pouco mais complicada. Mas quem assistiu a videoaula 31, né, de ordenação por contagem, aquele problema dos cheques, a função existe, lá tem essa ferramenta, né, essa chave de fenda aí para preencher vetores com números distintos. Então, tirando, se não for nada muito complicado, o vetor vai ser tranquilo, né? Então, você vai ter dois vetores aqui, 60 posições, ele já dá as posições para você, então você não tem muito XY, vamos usar os mesmos nomes, tá? X, Y, 60 posições, tá? Então não tem muito mistério, você vai criar esses dois vetores, normalmente é por isso que a gente aprende for, principalmente por isso, tá? Porque você vai, essa estrutura vai se repetir muito, né, para preencher, eu estou programando muito em Python, gente, então tem umas coisinhas que eu vou confundir aqui. Y menor que 60. E outra dica, vamos e aquela ideia da aula de macros do Vitor é boa também. Ó. Você está repetindo uma constante demais, igual aqui, né? Não repete, não. Vem para cá, faltou até os includes, né? Vem aqui e define uma macro, tá? Define tam 60, porque aí depois você só muda aqui, ó. Então, vamos trocar aqui para tam, para tam. Repetiu demais? Troca, cria uma macro. Então, igual a zero, i menor que tam, i mais. E aí, dentro desse for, então aqui o i vai ficar variando, né? De 0 até 59. Então, eu vou ter acesso a todas as posições dos meus vetores. Vamos preencher eles com valores aleatórios. Então, vamos lá. Então, o x, i, vai ser igual a um número aleatório entre 0 e 365. Então, eu não vou fazer a função, né? O rand gera entre 0 e aquele número grandão, 32.777, se não me engano. Faço um mod 366, resolve. E aí o resto vai ser no máximo 375, no mínimo o resto vai ser 0, resolveu o nosso problema. E aí, faço a mesma coisa aqui para o y. Pronto. Preenchi os dois vetores com números aleatórios entre 0 e 365. Agora, o que nos resta é fazer a união. E aí, tem uma sacada aqui que é uma dica de como resolver o problema, tá? Se eu fizesse isso aqui, ó, por exemplo, vamos trocar essa parte aqui, vamos trocar. Então, vamos supor que não é isso aqui, e eu vou fazer um exercício um pouco mais complicado, que é esse aqui, ó. Vou trocar o x e y. Faça um programa para preencher dois vetores de 60 posições com valores aleatórios, tá? Com valores aleatórios, ponto flutuante, entre, vamos colocar, por exemplo, entre menos isso aqui e mais 10.000, tá? E mais 10.000, e para todos esses números, também gere a sua parte fracionária. Se eu troco isso aqui por isso aqui, a dificuldade desse problema aumenta bizarramente. Bizarramente. Tá? Seria um problema completamente diferente. A solução muito mais difícil, inclusive. Que aí, provavelmente, vocês teriam que usar tabelas hash, tá? E estruturas de dados mais sofisticadas para resolver isso, pelo menos em C, tá? Então, com o que vocês têm hoje, não dá muito para resolver. Por quê? Por quê? Porque existe uma estrutura abstrata, tá? Uma estrutura abstrata
que é implementada de diversas formas, que é essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de dicionário, tá? Dicionário. Que estrutura que é essa daqui? E aí, vocês não preocupem muito como que isso vai ser implementado, não, tá? O dicionário, basicamente, é uma coleção, tá? É uma coleção de chaves que são únicas, tá? Que são únicas e de valores, tá? Chaves e valores. Então, por exemplo, eu posso ter uma chave que chama, por exemplo, Pedro, tá? E posso ter um valor para o Pedro aqui, que por exemplo, quantas disciplinas que o Pedro está dando esse semestre. Então, o Pedro está dando 2 disciplinas. Tá? Então, existe estrutura abstrata. E aí, vocês vão aprender a implementar esse negócio. Em Python já vem isso aí pronto, tá? Mas o que é legal disso aqui? Primeiro que as chaves são únicas e esses valores, eles estão associados à chave. Então, se eu tenho um dicionário D, eu consigo acessar a chave Pedro. E aí, D de Pedro vale quanto? 2. Eu acesso uma chave e aí essa chave está associada a um valor e aí eu consigo buscar esse valor. Tá? Essa ideia daqui, ela é fundamental em vários problemas de programação. Por quê? Porque o acesso que você faz pela chave, ele é muito rápido. O que significa que é muito rápido? Eu não preciso, aqui tem outras chaves, né? Então aqui tem o Alan, né? Tem aqui o Bruno, tem aqui o Caio, e assim por diante. Eu não preciso varrer todas as chaves para buscar onde é que o Pedro está. Existe uma estrutura interna que vai fazer com que o acesso a esse Pedro seja instantâneo. Que aí é aquela história do índice que eu falo para vocês. Lembra do problema das gavetas? Que tinha uma gaveta lá com sapatos. Quando a gente começou a falar de variáveis indexadas, é a mesma lógica. Só que o que a gente viu é isso aqui, ó. Eu quero saber onde é que o sapato de tamanho 42 está. Então, eu fazia isso aqui, né? Era, se não me engano, é o tamanho, né? 42 menos 39. Aí é na posição 3 do vetor. Então, ele vai lá na terceira posição direta, naquele endereço, e busca lá se tem sapato lá ou não. Tá? A ideia é a mesma coisa. A diferença é que esse dicionário, de forma abstrata, ele aceita qualquer coisa aqui. Eu poderia colocar Pedro, Bruno, tá? E vários outros tipos de objetos, de outros tipos de dados aqui, que ele indexaria isso aqui maravilhosamente bem, como a gente está vendo aqui nos vetores. Então, essa ideia de indexar para buscar valores, né, e chaves únicas, aquela coisa toda, isso resolve muitos problemas nossos. Muitos problemas nossos. E aí é por isso que eu estou falando que se eu tivesse colocado isso daqui, tá? Seria mais problemático. Seria mais problemático. Porque o que a gente vai fazer aqui olha quantas chaves que eu tenho aqui. Quantas chaves possíveis que eu tenho aqui? Vamos supor, né, que eu estou gerando valores aleatórios e eu vou usar esses números aleatórios como as chaves desse meu dicionário. Deixa eu limpar isso aqui. Então, eu vou usar como meu dicionário. Então, eu vou ter um dicionário aqui, que ele vai ter essas chaves. Por exemplo, né, eu estou gerando números aleatórios aqui, ó. Aí o primeiro número aleatório que eu gerei foi 13. Aqui que eu posso fazer? Olha, existe o número 13. Vou colocar a chave inteiro, tá? Existe a chave inteiro 13. E eu gerei ela quantas vezes? Uma vez. Não é isso? Gerei uma vez aqui no X, ó. Tá? E olha que eu nem estou preocupando aqui com X e Y. Aí eu vou gerar depois um outro número, 364. 364. Eu gerei ele uma vez. Aí eu gerei 13 de novo. Aí eu troquei isso aqui por 2. Então, se eu consigo colocar
criar um dicionário com isso daqui, no final, as chaves que estarão aqui, o que eu garanto? Eu garanto que não tem repetição, porque é a definição de dicionário, né? Não tem uma repetição de chaves. Então, não tem outra 13, não pode ter outra 13 aqui, isso não existe, tá? Então, vai ser a única, né? E aí, as chaves são quem que são essas chaves? Justamente todos os números que foram gerados, tanto aqui no X quanto aqui no Y, né? Que é também o quê? O conjunto união. Se eu pegar todas essas chaves e colocar todas as chaves num vetor, tem o conjunto união desses vetores. Beleza. Agora, Pedro, você está falando de dicionário, mas a gente não tem dicionário em C. Ah, não temos realmente dicionário em C. Então, o que a gente pode fazer? Bom, vamos tentar implementar um dicionário em C. E isso, gente, eu vou colocar um asterisco para vocês. Se vocês conseguirem, né, resolver um problema para um dicionário, pense numa maneira de implementar o dicionário em C. E se as nossas chaves forem inteiras, que é a dica que eu dei aqui, nós temos uma solução pronta, que são os vetores. Lembra da caixa do sapato lá. Então, os vetores são dicionários, basicamente, tá? Você pode implementar dicionários muito facilmente com vetores, desde que as chaves sejam inteiras. E desde que as chaves, né, podem ser também caracteres, né? Porque esse aqui é o 97, que é um inteiro também. Tá? Então, se você tem chaves inteiras, vamos usar vetor para implementar. Então, como é que vai funcionar esse vetor? Bem, o que eu posso fazer? Eu já sei quantas chaves que eu tenho. Não é isso? Eu já sei quantas chaves que eu tenho. São quantas? São 366 chaves. É 365 mais o zero aqui, 366 chaves. Então, eu posso criar aqui o meu dicionário, tá? Com tamanho 366. E aí eu vou criar uma estrutura lógica para falar se uma chave existe no dicionário ou uma chave não existe no dicionário. Qual que vai ser essa estrutura lógica? Vamos colocar um int aqui. O que eu vou fazer? Bem, eu vou iniciar, para chaves que não existem, eu vou começar todas essas chaves com zero. Então, eu estou inicializando o meu dicionário aqui, marcando, olha, de todas as chaves possíveis que existem, eu estou falando que nenhuma ainda está registrada no meu dicionário. Tá? Coloquei elas aqui como zero. Tá? Coloquei elas como zero, não existe. E aí, à medida que eu for gerando chaves, o que eu vou fazer? Por exemplo, gerei o 13. Eu venho aqui, coloco D13 mais. O que isso significa? Que eu gerei uma chave, 13. Né? Então, eu gerei um número aleatório e eu vou falar assim, aqui o D13 vai virar 1, quer dizer, então, que eu gerei um número aleatório, 13 nesse meu processo de geração de números aleatórios. Aí eu gerei outro 13. Mais. De novo. Aí meu 1 passa a ser 2. Né? Ele passa a ser 2, quer dizer que eu gerei duas vezes o número 13. E aí, o que a gente pode fazer? Então, no final das contas, desse processo todo aqui que eu estou fazendo, eu vou ter um dicionário pronto para mim. O que esse dicionário vai ter? Ele vai ser um vetor, né? Então, está meu vetor aqui, ó, a posição 0, 1, 2, 3, 4, até a posição 365. Né? E eu vou ter valores aqui. Por exemplo, o 0 eu gerei ele 3 vezes. O 1 eu gerei 0 vezes. O 2 também 0 vezes. O 3 eu gerei uma vez. O 4 eu gerei 0 vezes. E aqui eu gerei 365, eu gerei 2 vezes, por exemplo. Né? Aí o que eu tenho? Olha, legal. Então, quando esse valor aqui, né, quando o meu D na posição I, ele for maior que 0, o que isso significa? Que eu gerei uma chave. Que existe esse número
Ou em x ou em y, não interessa. Né? Em x ou em y. Então, para cada i maior que 0, no meu conjunto união, eu coloco quem? I. Né? Se o DI for maior que 0, olha, o 0. 0 é maior que 0, né? O D0 é maior que 0, é 3. Então, no meu conjunto união, vai ter o 0. O 1, nenhuma vez. Então, não entra lá. Nenhuma hora eu gerei, em nenhum momento eu gerei 1 aqui. O 2 também, em nenhum momento eu gerei. O 3, eu gerei. Tá aqui, ó, uma vez. Então, eu vou colocar o I aqui. Vou embora, tá? E aí, vou lá o 3, que tinha gerado 2 vezes, tá? E vou embora até o 365. Isso é o meu conjunto união, com a bela propriedade que eu ainda estou colocando meu conjunto união em ordem crescente, né? Vai estar ordenado lindamente, né? Então, como é que a gente implementa isso? Olha como que é muito simples a implementação desse negócio, uma vez que você tem essa lógica de dicionário. E aí eu repito de novo, tá? Aí para você, Daniel, essa lógica de dicionário de variável indexada, é por isso que a gente fala de variável indexada, tá? É uma variável que está indexada por um valor que faz sentido para a sua lógica. E aí, se tem essa dica aqui, né? Se você tem números inteiros, se o problema envolve números inteiros, você pode saber que, né, há chances de você poder usar um dicionário tranquilamente, dessa forma, tá? Então, como é que a gente vai implementar isso aqui, ó? Eu vou criar agora o meu dicionário D. O meu dicionário D, ele tem que ter um tamanho, que é o número de chaves que eu tenho nele. O número de chaves está fácil, ó. Tá aqui, 366. Então, são 366 posições, né? E aí, vamos colocar aqui, ó. Eu vou repetir isso aqui, ó. Tam dict 366. Vamos colocar mais fácil. Ó, que faça mais sentido. Num chaves. Então, número de chaves, aqui vai ser o número de chaves também, né? E aí, o que vai acontecer? Cada vez que eu gerar esse número, então gerei aqui o xi e gerei o yi, né? O xi e o yi. O que eu vou fazer? Legal. Antes disso, né, eu tenho que zerar, falar que nesse meu dicionário não existe chave nenhuma ainda. Então, vamos fazer isso aqui, tá? Ó, o preguiçoso aqui copiando. Então, aqui é num chaves. E aí a gente vai colocar D na posição I, recebe 0. Ou seja, meu dicionário não tem chave nenhuma. Tá? Aí eu vou gerar duas chaves. Gerei aqui o 2, gerei aqui o 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, D, na posição. Em qual posição? É essa posição aqui, né? É esse número que eu gerei, o xi que eu acabei de gerar, né? Eu gerei aqui o 2, é um número aleatório gerado. O D na posição xi, mais. E a mesma coisa com o yi. Mais. Tá? Aí, no final desse processo, é aquela história. Quando a gente terminar esse processo aqui, eu vou ter o meu vetor D, tá? Nas posições 0, 1, 2, até a posição 365 lá, com esses valores, né? Que eu somei. Então, se aqui tiver 5, quer dizer que eu gerei o 5, desculpa, que eu gerei o 0 5 vezes nesse processo daqui. Se aqui tem 1, quer dizer que eu gerei o 1 uma vez. Se aqui tem 1, gerei o 2 uma vez. 375 tem 10, quer dizer que eu gerei 375 10 vezes. Né? Agora, se tem um número aqui, 364 com 0, quer dizer que ele não foi gerado. Ele não faz parte do conjunto união. Né? Então, agora nos resta criar o conjunto união. Na verdade, nem é criar, né? É mais fácil que isso, é imprimir o conjunto união. Porque, né, se fosse para criar um vetor com conjunto união, o vetor tem tamanho variável, né? Aí provavelmente eu teria que criar um vetor também com número de chaves,
386, mas ele ia terminar antes. Aí eu teria que colocar -1 nas outras posições para indicar que não tem, que o meu conjunto união terminou, ou eu tenho que definir um n, né, que é a variável n, para falar quando o conjunto união termina, tá? Então, tem chance. Em alocação dinâmica, vocês vão aprender dado o número de chaves que eu gerei, que aí eu poderia contar, né, o número de chaves depois, né, eu tenho que contar depois, na verdade, tem que passar por esse vetor aqui de novo, o vetor D, e contar quantos elementos são maiores do que 0. Aí isso vai dar o meu conjunto união, tá? Ou então eu posso até fazer isso aqui, ó, uma lógica assim, vamos contar quantos elementos tem no meu conjunto união? Vou fazer um count aqui, rápido, ó, para mostrar o poder desse negócio de ter variável indexada, ó. Então, count é igual a 0, não gerei ninguém. Se eu venho aqui e faço simplesmente isso aqui, ó, count mais igual a 2, para contar um número de elementos distintos que eu estou gerando, vai dar problema. Eu gerei aqui um 13 e gerei o 13 de novo. Estou contando 2 vezes. Então, não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Então, quando que eu vou somar isso daqui? Ó? E eu tenho que fazer por partes. Tá? Eu posso fazer 2 vezes. Então, vamos fazer aqui. Ó. Vamos fazer o dx primeiro. Ó. Se eu falar assim, ó, if, se o número que eu acabei de gerar, tem que ser antes, né? Tem que ser antes, inclusive. Isso não está na questão, estou só complicando ela aqui. Então, se o meu xi, que eu acabei de gerar aqui, ó, se o meu xi, ele não está no meu D, como é que eu vejo se ele não está no meu D? É se o D de xi foi igual a 0, né? Se o D de xi for igual a 0, o que significa? Significa que eu gerei que eu ainda não gerei o xi. Então, eu posso incrementar aqui, ó. É um número que vai ser gerado mais igual a 1. Qual que é o problema? Às vezes o xi está no yi, né? Então, às vezes eu gerei o 20, ele não está no xi, mas o 20 está no yi. Opa, então está errado. Então, o que eu vou fazer? Também as duas condições têm que ser verificadas. Se o d de xi foi igual a 0, o d de y... Não, tá certo, né? O meu dicionário é único, né? Então não tem estresse, não. O d de xi, eu gerei aqui Tá certinho. Não, aqui tá certinho. Esse aqui não precisa desse end, não. Tá? Então eu gerei o 20. O 20, ele tá marcando 0 aqui. Então quer dizer que, beleza, ele não está no dicionário ainda. Eu posso somar mais um aqui no count. O que eu tenho que fazer é agora a mesma coisa para o yi, né? E aí, por isso eu tenho que fazer isso em... não. A lógica é isso aqui, ó. Gerei o xi, contei o xi. Se eu contei o xi, eu tenho que colocar ele no dicionário. Pronto, coloquei ele no dicionário. Tá? Esquece isso aqui. Coloquei ele no dicionário. Bom, ele não estava no dicionário. Falei que agora aumentei uma chave no meu dicionário, que é o xi, chave 20, por exemplo, e estou colocando a chave 20 no meu dicionário. Beleza, agora a chave 20 está no dicionário e eu posso... Imagina que o y gerou 20 de novo. Então, eu tenho que... né? Por isso que eu tenho que fazer isso aqui. Aí, agora, eu tenho que testar o yi. Vai que o y é um 20 de novo. Né? Então, se o d de 20 foi igual a 0, não é, porque eu acabei de gerar ele aqui, tá? Mas se for o 21, por exemplo, que foi o yi, ele não tá, aí eu vou lá e incremento ele e logo depois faço aqui. E de qualquer forma eu tenho que fazer, né? Isso aqui porque eu quero contar quantas vezes eu gerei cada coisa. Não preciso contar? Se eu fizer isso aqui, né? Colocar uma chave aqui, né? Coloco uma chave aqui. Tem diferença? Não. Para o nosso problema da união, não tem problema nenhum. O que vai acontecer é que o nosso vetor D, né? O nosso D aqui, indexado por esses valores até 365, eles não vão ser mais 3, 15, o número de vezes que for gerado. Vai ser sempre assim, ó. 1, 0, 0, 1, né? Aqui 1. Que foi gerado ou não foi gerado? Que funciona para a gente da mesma forma. Para o nosso conjunto união, sem problema. O mais aqui é só para dar mais informação para a gente. Se eu quiser, por exemplo, depois calcular qual que é o número que mais foi gerado nesse processo.
com mais funciona, porque aqui pode ter um 18. Aí, aqui, ó, foi o 3, 18 vezes. Tá? Porque a lógica, né, ela se aplica a outros problemas. Como, por exemplo, é um dos exercícios dessa prática. Tá? Vou até falar esse exercício aqui de uma vez. Ó. É esse aqui, né? Teste da função range. Logo em seguida, você vai usar a mesma lógica. A mesma lógica. Só que em vez de 0 até 365, você vai ter o seu dicionário, vão ter essas chaves, que é 1000 chaves. De 0 até 999. Entendeu a história do martelo? É a mesma martelo que você vai usar. O mesmo martelo. Vai criar um vetor, um dicionário, lá um vetor com 1000 posições. Aí cada vez que gerar um número aleatório, você vai lá e coloca um ali. E vai somando. Tá vendo? É o mesmo algoritmo. Esses dois exercícios aqui, ó, usam a mesma estrutura, mesma lógica. Depois você joga essa lógica lá, o que você faz com a estrutura criada no final, com esse vetor de contagens ali, né? Você faz a união, você vai fazer qual que é o número mais gerado, né? Então vamos voltar para cá. Beleza. Aí contei aqui, se foi igual a 0, vamos voltar para cá, que eu quero contar todo mundo, né? Aqui não precisa. Fechou. Então, depois desse processo, o que eu tenho? Eu tenho um count, que é número de elementos. N, número de elementos distintos gerados. %d, N. Bom, N, count. Tá? Número de elementos do meu vetor. Aí, se eu sei a alocação dinâmica de memória, eu já posso criar um vetor com count posições. Para criar um vetor com a união certinho, sem sobrar e faltar posição. Mas isso vocês vão ver depois da prova 2, tá? Talvez é a última matéria antes da prova 3, se não me engano. Mas vocês vão aprender a fazer isso. Beleza. Então, eu não quero fazer isso. Eu estou aqui imprimindo, mas o que eu quero fazer é só imprimir esses números. Então, se é só imprimir, moleza, ó, for i. Vou ver quais dessas 366 chaves elas estão no meu conjunto união. Então, menor que num chaves, i mais. Eu vou perguntar, a chave foi gerada? If d de i, né? A chave 0 foi gerada? A chave 1 foi gerada? Se isso aqui for maior que 0, quer dizer que a chave foi zerada. Então, printf i, né? Opa. Um espaço aqui. Né? Aí imprimi todo mundo. Beleza. Para eu ter certeza que eu não errei nada, vamos só compilar esse negócio aqui. Porque, né? MD. Nossa, eu só veio no lugar errado. Vamos lá. Aqui eu vou salvar como desktop, área de trabalho, PDS1. Esse aqui é prática 7 EX6. GCC P7 EX6. Aí, ó. Rand. Esse é delib, né? Beleza. Aí, ó. Então, vamos só conferir que eu tô achando esquisito. Tem muito. Ó, foram 1010 números distintos? Não, tem alguma coisa esquisita. Tá vendo? É sempre bom a gente compilar para não deixar a besteira passar. Parece que os números estão distintos, né? São vários números. 1010. Acho que faltou quebra de linha. Quebra de linha? É verdade. Faltou a quebra de linha aqui, né? Boa, Vitor. Valeu. Ó, aí sim, agora faz sentido. Beleza. Então, estão aqui, né, os 101 números distintos gerados, e aí de 0, né, 5, 12, 14, 15, né? Eu posso, inclusive, imprimir aqui quantas vezes cada um foi gerado, né? Posso colocar aqui um parênteses, %d, di, né? Para quem quiser fazer o exercício seguinte, né? Então, vamos lá, vamos compilar aqui.
Aí, ó. Uma vez só, não, aqui, ó, 232. Deixa eu ver se tem alguma que foi gerado 3 vezes. Aparentemente não. O máximo aqui foi 2. Não consegui ver nenhum 3 aqui, não. Tá? Então, uma ou 2 vezes. O Tem que 4 mostra. no 12. O 12 tem 4? Ah, é 4 vezes o 12. Beleza, valeu. Então parece que foi o 12, né? 4 vezes. Então, mais uma informação aí para vocês. Tá? E a ideia do exercício seguinte é isso aqui, basicamente. Você vai criar essa estrutura daqui, acabou. O problema acabou. Aí é varrer vetor e ver qual que a diferença, qual que aparece mais ou menos vezes, tá? Eu acho que são os melhores exercícios dessa lista, viu? Esses 2 exercícios aqui, o exercício 6 e o 7. Aquele exercício que vai treinar você a usar essa lógica de dicionário, que eles chamam de dicionário, mas é basicamente uma variável indexada. Bom, então usem. Eu passei essa ideia de dicionário para vocês entenderem, né? Principalmente você, Daniel. Como é que eu nem sei como eu começo isso aqui? Lembra dessa estrutura de dicionário. Então você tem uma maneira de, 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 de associar valores às suas chaves. Então defina o que é uma chave. Ah, chaves vão ser os números que eu vou gerar. Beleza. Vão ser os dias do ano. Beleza. E aí, o que eu quero saber de cada dia do ano? Eu quero saber quantas vezes foi gerado, quantas pessoas têm que nasceram em cada um desses dias, e assim por diante. Ah, é inteiro? E o resto nem precisa, né? O meu dicionário aqui é do tipo inteiro, é uma contagem, mas ele poderia ser um float, tá? Poderia ser, né, até um char, né? Por exemplo, sei lá, alguma coisa, né? Que precisa usar o char, por exemplo, não sei, não tenho ideia aqui ainda não. Mas o complicado é isso aqui, ó. Por enquanto, a gente só está aprendendo a indexar inteiros, né? Então, indexar o número 18, 20. Pedro, e negativo? Daria para indexar negativo? Dá. É a mesma história dos sapatos, né? Ah, não, eu quero gerar números entre menos 5 e 5. Esse é meu intervalo, tá? Menos 5 e 5. Pedro, não dá para fazer D de menos 5, né? Infelizmente. Ah, não. Mas aí você pode criar uma função para transformar esse cara em quem? Ele é um mínimo, né? Você vai transformar esse cara aqui no zero. O menos 4, ele vai ser quem? Ele vai ser o 1. Aí depois você transforma ele de volta para cá. Então, só criar uma regra igual à história do sapato. Tamanho 42, 39, né? Você faz lá uma regrinha para voltar ele para o índice lá no vetor. Daniel, e aí? Você acha que ajudou um pouco essa história ou não? Beleza, nossa, ajudou demais. No vídeo da monitoria, o código acho que ficou bem mais grande. O seu parece que ficou mais Mais sucinto, assim, compacto, parece que né? ficou melhor. Ah, O beleza. a sua resolução achei melhor também. Ah, fico Mas valeu, feliz. ajudou demais, obrigadão. Bom demais. Então eu vou salvar esse vídeo, né? Vou colocar ele até separadinho e faço o upload. Tá? Inclusive, eu posso até colocar naquele arquivo de soluções, solução do professor, link no YouTube, tá aqui. Beleza? Então é bom, se vocês quiserem. Viu, gente? A pergunta do Daniel foi legal, porque se vocês têm problemas com alguns exercícios, a solução do monitor não ficou legal, né? Você queria uma solução alternativa, vem aqui, a gente conversa, a gente tenta conversar, né? Apresentar uma solução alternativa, ou então explicar a solução do monitor melhor, né? De alguma outra, usando alguma outra abordagem, isso aí faz parte, tá? E aí, temos mais uma dúvida? Ô, professor, Oi. essa semana tá tendo prova de cálculo de Gauss, aí eu tô um pouquinho atrás nos vídeos. Sim. Aí, né, eu fiquei meio perdido aí. Qual que é a diferença de um vetor para uma string? Pois é, vetor para string, o Eduardo. Duas diferenças. Tá. Então, na verdade, uma diferença quando a gente fala de vetor de char, tá? Então, isso aqui, vamos desenhar aqui, fica melhor, tá? Eu tenho um vetor e uma string. Então, primeira coisa, eu tenho esse cara aqui. E eu tenho esse cara aqui, ó. O que esses caras são? Bem,
Isso aqui é um vetor de inteiros. Esse aqui é um vetor de caracteres. Então, esse cara daqui, eu vou ter na memória, né, uma porção lá, 100 posições da memória, que eu vou guardar inteiros. 18, menos 1, né, 43 e assim por diante. Esse cara tem a mesma coisa, só que em vez de... São 100 posições de memória, só que ao invés de eu guardar inteiros, eu vou guardar caracteres. Então aqui vai ser o caractere A minúsculo, aqui vai ser o caractere J, aqui vai ser o caractere jogo da velha, e assim por diante. E lembro que isso aqui é um inteiro. Né? Então você pode até falar que, né, são inteiros os dois, né? Mas aqui o limite é menor. São 8 bytes, enquanto aqui, desculpa, aqui são 16 bytes. Não, 8. 1 byte, todo maluco, tá? 1 byte, tá? Ou 8 bits. E aqui são 32 bits ou 4 bytes. Então você tem um espaço menor aqui. Mas os dois são fundamentalmente inteiros. Então esse aqui é o 97, tá? Esse aqui é o J minúsculo, não sei qual que é um inteiro também, sei lá, 103, tá? Não sei qual que é, não. É o 103, obviamente, tá? Vamos colocar um maior aqui para aparecer mais 108, assim por diante. Tá? Agora a string. Então os dois são vetores. Mesma coisa. Agora, o que é a string? Por que faz um S ser uma string? É uma coisa só. Aqui, S é vetor. Tá? Agora, se lá no meu código, em algum ponto do meu código, eu chego e faço assim, ó, S na posição qualquer uma, por exemplo, vamos colocar uma posição, vamos colocar uma posição 20 aqui, ó. S na posição 20 recebe esse caractere mágico aqui, ó. Se o S na posição 20 receber o /0, ou seja, vai ter um /0 aqui, agora no S, garantidamente, tá? Agora, S, eu posso falar que S é uma string. É só isso, Eduardo. Só isso. Ah, entendi. Tem /0 é uma string. Não tem /0 não é uma string. E na prática, por que isso é importante? Tem uma biblioteca chamada string.h. Ela funciona só com strings. Então lá tem funções do tipo esse aqui, ó, strlen, que calcula o tamanho de uma string, strcat, que concatena strings, e assim por diante. Por que essas funções funcionam? Porque essas funções, elas consideram que vai existir esse /0, que é string. A gente está falando de vetor de caracteres com /0 em algum momento, que vai demarcar o final da string. Aí ela vai ser capaz de calcular o tamanho, porque é só contar quantos caracteres tem até o /0. Vai poder concatenar dos strings, porque vai pegar a primeira parte até o /0, a segunda string pega até o /0 e junta os dois. Tá? Então, só por causa do /0. Viu? É o que define o que é uma string ou não. Então, eu faço isso de propósito nas provas e nos exercícios de vocês. Faça uma função que recebe uma string com parâmetro e calcula o tamanho dela. Não, professor, mas você não falou como é que essa string termina, não falou quanto, não sei o quê. Pensa, porque tem um /0 lá. Se tem o /0 delimitando o fim da string, você faz um tanto de coisa. Então não precisa de você passar um n como parâmetro para falar o tamanho dela, porque tem um /0 lá que te dá isso. Entendeu, Eduardo? Entendi, sim. É porque, como eu te disse, eu estava meio atrasado. Aí, Não tem problema. primeiro, quando falou de vetor, eu achei que ia ser o vetor igual do Gal. Aí começou a explicar o negócio pro Daniel, aí eu estava achando que estava muito parecido com uma string. Aí eu fiquei um pouco perdidaço aqui. Então, Mas agora eu entendi. clareou, né? Uhum. A ideia dessa aula, viu, Eduardo? Assim, igual eu falo para vocês lá no Moodle. Para melhor aproveitar a aula, é bom assistir os vídeos. Mas isso não implica que é obrigatório assistir os vídeos. Tá bom?
Ainda mais nessas aulas mais... Aqui, essa semana tá cheia de prova e tal, eu imagino. Então aproveita essa aula mesmo, ainda mais hoje tá tranquilo. Você quer perguntar a dúvida do que Scanf, Printf faz? Matéria do primeira semana? Não tem problema, eu explico. Tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, você fala para todo mundo, não fiquem constrangidos de perguntar a matéria que já passou, que já tem vídeo, não tem estresse. Aqui é para a gente tentar ajudar da melhor maneira possível. Beleza, obrigado, professor. Nada. Aí, ó, a dica do Vitor também, para zerar vetor, legal. Gente, e aí? Fechou? Mais alguma coisinha? Comenta meu segundo balãozinho, por favor. Oi? Comenta minha segunda mensagem, por favor. Segunda mensagem. Essa aqui, ó, essa questão 6. Não, de cima. Pessoas, na prova 2, não será permitido usar vetores matriz de tamanho variável. Boa, Vitor, é isso aí. Ou seja, não vai poder usar nada desse tipo. Int n, scanf d, n, int vetor n. Perfeito, Vitor, é isso aí. Vamos ressaltar, tá? Que é isso aqui, né? Vamos escrever de novo, né? Porque é sempre bom. Isso aqui é aquela história da alocação dinâmica, tá? Vocês lembram que a gente contou aqui o número de valores do conjunto, né? Valores distintos. Isso aqui não vai estar permitido na prova. Ó. Int conjunto count. E aí você faz assim, ó, for i recebe 0, i menor que count, i mais, conjunto i recebe, aí tem que passar, não, daqui é count, né? Aí eu tenho que passar pelo di, não, eu tenho que fazer o contrário, na verdade, que é um for gigante, eu tenho que fazer esse cara daqui, ó. Então vamos fazer o for completo, né, para não ficar. Então eu vou passar por todas as chaves, e aí se o di for maior que 0, aí eu vou adicionar esse meu i, né, no meu conjunto. Vou colocar aqui um n, né? Recebe i. N++. E aqui eu coloco um n recebendo 0. Tá? Então, e esse código que eu estou escrevendo aqui é um código para preencher um vetor conjunto com os valores desse conjunto união. Que é para não precisar só imprimir. Eu vou ter uma estrutura guardando esses caras. Qual que é o problema? Isso aqui não pode fazer, tá? Nuance C, que é criar um vetor com memória dinâmica, criar um vetor, alocar memória dinamicamente. Então, porque o count ele não existe antes da compilação. Eu não sei quanto vai valer esse count antes da compilação, só em execução. Então, eu não posso colocar isso aqui. Pedro, mas compila. Compila aqui, ó. Né? Então, se eu fizer aqui, ó. Não tem por causa do n, né? Então, é o meu n aqui, ó. Seria maravilhoso se não compilasse, mas que aí me resolveria esse meu problema. Mas compila, tá vendo? Então, sim, mas eu não quero que vocês usem isso. Isso é uma regra minha, chata, boba e feia do Pedro. Chata, boba e feia e babaca do Pedro. O Pedro não deixa. Então não meu compila, não sei o que, tal, pode, isso aqui atrasa, eu sei, tá? Mas não quero que vocês usem isso. Por que eu não quero que vocês usem isso? Porque a gente está num processo de aprendizado, numa disciplina chamada PDS-1, e que tem lá na frente, a gente vai ver a tal da alocação, né? Alocação dinâmica de memória. Tá, na verdade, eu queria escrever isso aqui, ó. Não pode. Não pode. Tá? E aí, tem a alocação dinâmica de memória que vai permitir que eu faça uma coisa feia, por enquanto, para vocês, que é isso aqui, ó. Int asterisco conjunto recebe int asterisco malloc count vezes size of int. Que essa coisa feia aqui, ó, é exatamente isso aqui, tá? Faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Só que eu quero que vocês aprendam isso, porque isso aqui não é útil só para isso aqui, não. Tem várias utilidades saber isso daqui. E se vocês não treinarem
essa história aqui, e às vezes tem que treinar com isso aqui, não aprende e vão perder uma ferramenta muito poderosa, que é poderosa em termos globais, em termos assim, não, eu quero fazer em Python. Olha, isso aqui só tem C. Você precisa disso aqui mesmo, muita memória, quer gerenciar, encostar na sua memória byte por byte, gerenciar isso, liberar, é aqui que você vai ter, é em C que você vai ter, tá? Então, muito bem lembrado, Vitor. Bom demais. Então, gente, isso aqui não precisa preocupar, tá? Isso aqui é claro, porque a gente vai aprender isso no final do semestre. Malloc é o terror da matéria, Ana Vitória? Não, tá? Não é o terror da matéria. E eu te falo porque é uma matéria que ela poderia ser o terror da matéria, se você não prepara, se eu não tivesse martelando tanto ponteiros com vocês, tá? Vai chegar lá no final, vocês já vão estar, ponteiros vai ser igual o int para vocês. É super tranquilo, tá? E aí, por causa disso, malloc é isso aqui, alocar a memória, né, e colocar num ponteiro lá o endereço, acabou. Não vai ter muito mistério, não. Vocês podem ficar tranquilos, vai ser bem macia. E a minha experiência nos semestres anteriores, viu? Para mim, o terror da matéria, que eu acho a coisa mais surreal de todas, o terror da matéria é o tal do structs. E eu estou desconfiado que é o terror do structs, o terror da matéria é o structs, que são as estruturas, porque coincide sempre com as provas de Gaal e cálculo. Aí ninguém estuda o struct tanto quanto deveria, tá? Porque também parece uma coisa muito simples. Isso é o que me complica muito, tá? Assim, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com structs, que para mim é uma matéria muito fácil, é uma parte muito, muito simples da matéria. Quando chegar em malloc, vocês vão ver, é bem de boa. As notas, inclusive, são bem melhores na terceira prova do que na segunda prova, bem melhores. Tá? Que mais? Manipulação de matrizes não é legal também, não. Né? Matriz é meio chato. Vocês vão ver depois alocação dinâmica de matrizes, que é também bacana. Malloc com matrizes. Isso aí talvez é uma das aulas que eu mais me orgulho, tá? Eu gosto bastante dessa aula minha de alocação de matrizes. Alocação dinâmica de matrizes. E é muito legal, você poder fazer isso, sabe? Então, por exemplo, qual que é uma coisa, uma motivação para fazer alocação, já que a gente está gastando tempo aqui, não tem muito problema. Isso aqui, vamos criar uma matriz, int m 100 por 100. Vou colocar aqui um define tam matriz 100. Vamos compilar. Compilou, né? Normal. Agora, dependendo do que eu coloco aqui, 10.000. Acho que 10.000 já não passa, vamos ver. Passou. Vai ter os 100.000 que não passa? Acho que é um valor que não passa. Ou eu tenho que usar. Aí, ó. Aí já não passa. Na compilação, hein? Na compilação, ele já está falando que o meu 100.000 por 100.000, independente de quanto de memória que eu tenho. Tá? O 100.000 por 100.000, ele já não gera. E aí, tem outras, né, dimensões que você não pode criar essa matriz. Agora, com o maldito do malloc, você faz o que você quiser. Você esgota a sua memória. Você pode criar uma matriz no limite da sua memória, sem se preocupar com essa compilação aqui. Tá? Porque meu computador tem 128 GB de RAM, não é o caso, né? Mas se tivesse, né? Vamos embora. Não tem muito estresse. Mas o professor, Oi. Se ao invés de ser int m, colocasse double m, não faria nenhuma diferença? Ficaria a mesma coisa? Piora. Mas por quê? O int são 4 bytes, né? Porque olha só a quantidade de memória que tem aqui. Vamos fazer a conta? Eu nem vou me atrever a fazer isso na mão. Ó.
olha o inteiro, ó. 4 vezes 4 bytes, né? Aí, que é o custo em inteiros. Aí eu vou multiplicar por 100 mil. 100 mil. Então, eu tenho isso aqui, 400 mil bytes. Aí, que é 400K. Vezes outros 100 mil. Isso é a quantidade de memória que ocupa essa matriz. O que é isso aqui, ó? 40 mil. Como é que é? Isso mesmo, 40 mil, 40 milhões, 40 bilhões de bytes. O que são 40 bilhões de bytes? 40 gigabytes. Não é isso? 40 gigabytes. Se eu tivesse um computador com 64 gigabytes, eu poderia criar essa matriz. Qual que é o problema? Eu tenho 64, eu tenho 128 gigabytes de RAM, 40 GB com a matriz, não tem estresse. Mas o compilador não deixa. Tá? Agora, se fosse double, resolveria o problema? Não, porque em vez de multiplicar por 4, essa conta aqui 4, né, que são 4 bytes do inteiro, eu multiplicaria por 8. Então, isso aqui vezes 2. Aí nem o computador com 64 GB de RAM consegue, porque essa matriz vai ocupar 80 gigabytes de memória. Entendeu? Ah, tá, entendi. Faz sentido. Tá bom? Beleza? Então, assim, é muito engraçado, né? Porque 100 mil é um número que até pequeno, né, pra gente, né? Mas você a ordem de complexidade espacial da matriz é a quadrática, né, em n. Então é 100 mil vezes 100 mil, o que dá 1 bilhão, né? Então aí, na verdade, dá 10 bilhões, né? E aí você multiplicando por 4, 40 bilhões, 40 gigas. Então a coisa cresce muito rápido, né? Ô, Vitor, aí não, hein? Crossover de Homem-Aranha, que estreia semana que vem. O que é isso, hein? É filme, desenho? É aquela história filme de da Aranha Marvel. Verso? Filme da Marvel. Filme da Marvel? É cinema? Cinema. Ah, legal, legal. Não, Malok é legal também. Eu gosto mais de Malok do que do Homem-Aranha. Mentira, tá? Eu vou mostrar Eu tenho uma estátua do Homem-Aranha aqui em casa. Um dia eu mostro pra vocês. Eu gosto do Homem-Aranha também. Só tem que fazer pose de sério, que não gosta, né, de homem velho e sério. Então é isso. Vou ver. Beleza, gente? Mais alguma coisa? Tudo dominado, né? Até que rendeu bem. Tá 13 pessoas, 14. Mais alguma Ô, coisa, Daniel? professor, Pode falar. eu tenho só mais uma dúvida, mas é Sim, coisa rápida, assim. claro. Variável indexável inclui string, matriz e vetor, só esses três ou inclui mais alguma coisa? Pois é, a gente aqui no nosso curso, a gente vai indexar só vetor e matriz, né? Estruturas desse tipo aqui. E a gente vai indexar por inteiros, que é a maneira que a gente tem para indexar. Tá? É isso aqui. Infelizmente, em C, tá? Com as estruturas que a gente vai ver em PDS-1, é isso que a gente consegue fazer. Tá bom? E string é a mesma coisa. Matriz, né? Então, aquele problema da matriz, vocês vão ver na prática a matriz, vocês vão indexar dados. Então, se a gente vai rolar dois dados, por exemplo, ó, o dado 1, ele deu o dado 6 faces, 3. O dado 2, ele deu 1, por exemplo, rodou 1. Aí eu quero contar que essa combinação foi rolada, né? Então, você vai ter uma matriz que na linha 3 e na coluna 1, você vai marcar o mais lá, para falar que essa combinação foi rolada. Tá? Então, matriz, vetor, string, né? Tudo isso. O string na verdade, o string ele é mais. A lógica é uma variável indexada, é um vetor, tá? Ele tem as posições lá da string, né? Então você tem uma str aqui que vai ser indexada pelas suas posições, tá? Mas não tem muita lógica, né? Um inteiro vai dar um caractere, aí depois tem um /0. Vou até pensar, será que tem algum problema que eu possa fazer com isso? Não sei, tá? Mas sim, viu, Daniel? Basicamente é isso que a gente vai ver. Estruturas mais complicadas,
vocês vão ver na disciplina de estrutura de dados, um pouco também em PDS 2, tá? Que aí, quando começar a entrar em tabela hash, aí as coisas ficam muito interessantes, porque é basicamente um vetor, igual eu falei para vocês, né? É um vetor que você vai poder indexar com uma string. Vai poder indexar qualquer coisa, na verdade, qualquer objeto, aqui, várias coisas vocês vão poder usar para indexar o valor que você quiser. Tá? Normalmente string, porque tem umas questões, né? Você não pode indexar. Tem alguns pormenores, mas o principal é uma string vira um índice. Né? Aí funciona legal demais. Tem muitas aplicações para isso. Beleza? Beleza, então, só isso que eu queria saber mesmo. Valeu. Legal, tranquilo.